Olá, amigos, tudo bem? Bom, nesse vídeo, no capítulo 9, nós vamos continuar, de certa forma, trabalhando, uma relação entre filosofia e religião, que são os aspectos relacionados à transcendência e imanência. Professor, o que é isso? O que significa essas palavras? Vamos ao conceito primeiramente, A palavra transcendência, ela está relacionada ao campo daquilo que é extrafísico, ou seja, que não está aqui no campo dos nossos sentidos, daquilo que é sensorialmente possível. E quando o sujeito transcende, ele vai além, Então, vamos pensar, você é um estudante lá que tira 9 na prova, E aí você consegue tirar um 10, você transcendeu, você foi além, Então, esse processo que não é do campo físico, ele está além, do aspecto físico e concreto, é justamente aquilo que a gente chama de transcendente, O contrário disso é a imanência. A imanência ela acontece no campo físico, no campo concreto, beleza? Então, um é contrário do outro, O transcendente, o contrário de transcendente é imanente, E aí, pensando essa dualidade, vamos refletir e observar Deus, os seus aspectos. E aí, será que Deus é uma categoria transcendente, ou seja, está além, transcende, é impossível da gente compreendê-lo a partir do ponto dos sentidos e da razão, ou ele é um ser imanente que está aqui no mundo, que nos cerca, nesse mundo onde a gente vive, então capaz de ser compreendido por nós. Então esse debate ele vai ser feito dentro das grandes religiões que existem. Nós vamos falar aqui do judaísmo, do islamismo, do cristianismo. Esse debate ele vai ser feito na escola clássica da filosofia. Platão e Aristóteles têm visões sobre essa perspectiva. E também nós vamos falar de um camarada aqui, novo, um filósofo que é o Spinoza, que vai também debater essa questão, Dentro da filosofia, foram desenvolvidas essas várias teses para explicar a transcendência e a imanência divina, A primeira delas, o primeiro grande conjunto, são dois grandes conjuntos que existem de teorias a esse respeito. A primeira diz que é o seguinte: existe um abismo que separa Deus e a criação, Deus e o mundo onde a gente vive, Ou seja, Deus é uma categoria transcendente, está fora da nossa capacidade de compreensão. E existe aqueles que pensam que esse abismo ele existe, mas que existe uma forma de ultrapassá-lo, como se houvesse uma ponte, E aí Deus adquire um aspecto imanente, ou seja, está inserido dentro do mundo aonde nós vivemos, desse mundo concreto aí, certinho? Beleza? A segunda teoria diz que Deus é totalmente separado do mundo, Isso impediria a relação com ele, Portanto, é necessário, a criação dessa ponte. Então, a primeira é a teoria do abismo, a segunda é a teoria da ponte, vamos dizer assim, E essa ponte seria justamente as interpretações sobre a ação divina. E essas interpretações vão assumir três grandes perspectivas, Na perspectiva cristã, onde Deus é o criador de todas as coisas, também a mesma perspectiva do judaísmo e do cristianismo em certos aspectos. Na visão aristotélica, onde você tem Deus como o primeiro motor, a força da qual a criação emana, Essas formas sobre a transcendência, imanência de Deus, é o que a gente chama de teologia, Para elas, o que está fora do mundo é o que a gente chama de transcendente. Deus tem esse aspecto transcendente. O que está dentro do mundo é aquilo que a gente pode chamar de imanente. E o debate vai ser justamente esse.
se Deus opera ou não opera fora ou dentro do mundo. É basicamente isso aí. Tudo bem? Beleza? O primeiro filósofo que nós vamos estudar aqui é o Spinoza, né? O Spinoza, ele nega o aspecto transcendente de Deus. Para ele, o mundo é Deus, né? Não está fora do mundo, portanto, ele é imanente, ele faz parte desse mundo, ele está presente. Tanto é verdade que Spinoza associa a ideia de Deus à ideia da natureza, tá? Então, para ele, Criador e criação não poderiam estar em realidades opostas. Deus estaria em tudo aquilo que existe de bom no mundo, na amizade, na solidariedade, na bondade, no respeito, enfim. Né? Isso é uma visão bastante interessante, compartilho muito essa ideia do Spinoza aqui. Só que essa forma de pensamento imanente sobre Deus não concorda, né, com as visões transcendentais apresentadas pelas grandes religiões. As grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, colocam Deus fora da criação, né? E a criação, somos nós, o mundo onde a gente vive, não tem uma relação direta, existe um abismo, né? Um fosso que separa esses dois universos. O judaísmo, o islamismo, o cristianismo, as três grandes religiões, né, possuem entre si aspectos em comum. Né? A gente fala que são religiões irmãs. São três religiões monoteístas, três religiões que trabalham com a base da chamada revelação profética. As três religiões têm livros sagrados, o Alcorão, a Torá e a Bíblia. Né? Tem Deus como protagonista da criação. Então, enfim, nesses aspectos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são muito próximos. Talvez vocês não sabiam disso, né? Mas fiquem sabendo agora. A teologia judaica, ela trabalha com uma concepção de que Deus é o Criador. E o povo judeu é o povo eleito, escolhido por Deus, né? E a imortalidade da alma e a concepção de um Messias, um Salvador. Que são os pilares básicos da perspectiva religiosa judaica. E aqui fica claro que você tem Deus e o mundo, né? Para os muçulmanos, Alá é o único Deus, seus ensinamentos foram revelados por Maomé, o maior de todos os profetas, concepção do juízo final, tá? Você tem uma influência do cristianismo e do judaísmo, até porque o Islã foi criado no século VI, final dos anos 500 e nos anos 600 da era cristã, então o cristianismo já tinha 6 séculos, o judaísmo já tinha quase 2000 anos, então, obviamente, essa religião monoteísta ela foi influenciada pelas perspectivas do cristianismo e do judaísmo. Agora, no cristianismo nós temos uma questão. Deus é transcendente. Né? Eles concordam, né, com esse aspecto transcendente de Deus. Mas você tem o caso de Jesus. Jesus é o elo. Né? Porque Jesus ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Porque Jesus é Deus que se fez homem. Né? O sacrifício de Cristo para livrar a humanidade do pecado. Tá? E essa dubialidade, né, desse aspecto imanente e transcendente do Deus cristão faz com que a filosofia tenha que se debruçar e pensar formas para tentar responder essa questão. Né? E aí o grande debate foi feito no concílio de Nicéia, em 325, sobre a natureza de Jesus. Ele é Deus ou ele é homem? E aí ficou estabelecido o seguinte: Jesus é um único ser, uma única pessoa, mas ele possui as duas naturezas, humana e divina. Então ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Beleza? Agora, nas visões filosóficas gregas clássicas, você vai ter uma outra perspectiva sobre esse tema. O Platão, por exemplo, né, concebe a realidade dividida em duas esferas: o mundo sensível e o mundo das ideias. Isso aqui a gente já viu, né, a famosa alegoria da caverna, expliquei isso aqui para vocês. Então Platão pensa o seguinte: olha, você tem o mundo das ideias, que é perfeito, imutável, atemporal, e o mundo sensível, o mundo que a gente vive. Né? Esse mundo que a gente vive é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Tá? Então, dentro do mundo das ideias estaria o que o Platão chama de ideia do bem, que é a ideia progenitora, a primeira de todas as ideias. Tá? Como todas as ideias possuem a mesma substância, consequentemente ele acredita de que
segundo ele, né, justamente a ideia do bem, né, essa ideia primordial, ela explica a existência de todas as outras ideias. Como, olha aqui, vamos pensar no sentido, olha, você tem uma ideia primordial. É a partir dela, essa ideia de bem, que todas as outras ideias vão ser criadas. Então, todas as outras ideias possuem a mesma matéria, possuem a mesma substância que compõe essa ideia central, mas obviamente não são iguais, né? Então, a origem de todas as coisas, na perspectiva do Platão, se aplica aí, né? O Santo Agostinho espertamente vai pegar essas ideias, toda essa teoria platônica e vai adaptar muito bem ao cristianismo. Mas isso aí a gente vai debater em um outro momento, né? Então, se você pegar a alegoria da caverna lá, onde Platão expõe toda essa teoria dele, né, sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, o Sol, metaforicamente, ele representa a ideia de bem. Porque é do Sol que emana a luz, que faz com que você saia da caverna, né? Que ilumina o mundo das ideias. Tá? Então, representa a origem de todo o conhecimento, de todas as ideias criadas. Então, existe um aspecto metafórico ali. Tá? O mundo sensível onde a gente vive é uma cópia do mundo das ideias. O mundo das ideias existe por si só, é eterno, é imutável. Mas quem criou o mundo sensível? Se ele é uma cópia do mundo das ideias, alguém deve ter criado. O Platão chama, né, essa entidade de demiurgo, que seria uma espécie de deus artífice, que transforma as ideias em algo concreto. Esse ato criativo, né, se deu pelo amor ao bem, a ideia que é o princípio de todas as coisas. Então, na verdade, o demiurgo é um homem, né, que é capaz justamente de fazer esse processo, né, de captar a ideia e transformá-la em algo criativo, no universo do sensorial. Mas as outras coisas que existem no universo, além do homem e das criações humanas, estaria dentro desse poder, né, dessa entidade que ele chama de demiurgo aí, né? E existe a visão também do Aristóteles, que tem uma perspectiva diferente do Platão. Para ele, né, ele estabelece a chamada teoria do primeiro motor, ou seja, o primeiro motivo, a primeira causa, aquela centelha, né, o peteleco ali, o apertar que deu início a todas as coisas. Tudo que existe na perspectiva do Aristóteles, tudo aquilo que está em transformação teria uma primeira causa, né? Aquilo que deu start para que o fenômeno acontecesse. Então, ele chama isso de motor imóvel. Seria Deus, corresponderia a Deus na visão cristã, professor? Cara, corresponderia, mas não vamos usar essa terminologia Deus aqui, tá? Independentemente das visões que nós vimos até agora, imanentes ou transcendentes, né? Spinoza, Aristóteles, Platão, as visões das três grandes religiões monoteístas, independentemente disso, na visão imanente, o ser humano e o sentido de ser humano é criado pelo próprio homem. Então, onde você tem, na perspectiva transcendental, esse sentido da vida humana, ele depende de algo que está fora do mundo, algo do sagrado, algo que vem de Deus. Na perspectiva transcendente, é o homem que faz a si mesmo, que atribui sentido à sua própria existência, né? Tá? Então, na visão transcendente, você tem esse sentido do extra-humano, que depende de uma força que está além da nossa vontade. E na visão imanente, o homem é o senhor de si mesmo, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai estar um momento lá para poder saná-las. Fiquem com Deus. Até a próxima.